Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo 4, que vem falando sobre a Revolução Francesa. Foi iniciada em 1789, é considerada assim, pelos historiadores um episódio assim, bem decisivo, né, para o mundo ocidental, que marca essa passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Quer dizer, de 1789 até a nossa atualidade. E assim como a Revolução Gloriosa que nós vimos em 1688, a Revolução Francesa ela foi liderada pela burguesia. Olha aí como esse volume 1 fala sempre da burguesia. Então, e a burguesia era contra o poder absolutista, o regime absolutista. O que vem a ser o regime absolutista? O poder nas mãos do rei. Bom, e derrubando todas as estruturas, né, tradicionais do antigo regime, os burgueses franceses abriram espaço para o avanço do capitalismo e, principalmente, né, no campo político, almejaram assim a consolidação de ideias de liberdade e igualdade, né, tudo baseado na filosofia iluminista do século XVIII. E para entender melhor as razões que motivaram a luta contra o antigo regime francês, é preciso refletir sobre o contexto da França naquele momento do século XVIII. Nesse período, a economia interna no reino de Luís XVI encontrava-se em crise, pois o Estado gastava mais do que arrecadava. Então, os cofres franceses estavam vazios e as despesas com as guerras e também gastos para custear, né, toda a luxúria da nobreza eram enormes. Além disso, dois grupos sociais, como o clero, que eram religiosos, né, e a nobreza não pagavam os impostos, eles não pagavam. E para completar todo esse quadro, no final do século XVIII, a França era um estado essencialmente agrário, ainda não conhecia a industrialização, mas pelo uso de técnicas agrícolas totalmente atrasadas, essas técnicas totalmente atrasadas, né, se mostrava incapaz de fornecer o alimento necessário para a sua população que crescia a cada dia. Ok, meus amores? Com técnicas totalmente arcaicas, né, atrasadas na agricultura, país totalmente agrário, a fome e a miséria marcavam bastante, agravavam essa crise em 1789. Em virtude das péssimas colheitas, né, resultaram consequências totalmente negativas. E para agravar ainda mais, o inverno foi extremamente rigoroso naquele ano. Bom, essa situação aumentou ainda mais o número de pessoas desempregadas e o preço dos alimentos só subiram. Bom, e outra coisa importante é a organização social da França pré-revolucionária. Vamos entender, um fator muito importante para compreender a Revolução Francesa é a organização da sociedade daquele período. Ela estava dividida, a sociedade, em 3 grupos sociais: clero, nobreza e o povo, né? Eram governados por um monarca absolutista, Luís XVI. Absolutismo, repetindo, o poder nas mãos do rei. Bom, então eram 3 grupos: primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. Bom, além de não pagarem os impostos, a nobreza e o clero desfrutavam, né, de uma série de outros privilégios, como de ocupar os cargos públicos mais importantes. Já a maioria da população estava justamente presente no terceiro estado. Esses sim pagavam impostos, né, ao reino, a igreja, a nobreza latifundiária, que tinham assim obrigações de pagar os impostos pelos resquícios, né,
que ainda existiam no sistema feudal. Entre o clero e a nobreza existiam diferenças, mas de modo geral eram grupos assim que apoiavam o absolutismo, porque eles tinham privilégios, né? O rei sempre estava priorizando a vida deles, né? E o bem-estar também, né? Além de não pagarem impostos, o rei ainda bancava as luxúrias deles. Então, a sociedade estava dividida assim, em três grupos sociais. Primeiro estado, que era o clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, o restante da população, principalmente a burguesia. Bom, e os burgueses, totalmente enriquecidos, né, viviam ali em um luxo totalmente extensivo, né? Ostentavam todo aquele luxo, né? Claro, com as regalias do rei, rivalizando ali com a pobreza. Então, tinha, assim, duas situações antagônicas. A maioria da população muito pobre, passando miséria, fome, desemprego, condições climáticas totalmente adversas naquele momento. Bom, e a luxúria, principalmente da nobreza e do clero, né? Outra questão importante, que é importante muito falar, os políticos do terceiro estado propunham-se modificações na instalação política, né? Porque o que nós vimos, né, a questão dos privilégios, eles queriam também, careciam muito, o terceiro estado queria sim um governo mais republicano, né? E o terceiro estado propunham, os políticos do terceiro estado, que eram pessoas pobres, né, camponeses, artesãos, pequenos burgueses, queriam assim, modificações na estrutura vigente, né, que existia ali na política francesa. A primeira conquista ocorreu em 1787, quando o rei Luís XVI, né, ele criou uma assembleia de províncias, né, possibilitando a escolha de representantes populares. Outra forma muito importante para sanar todos os problemas econômicos, a França ela precisava urgentemente cortar despesas, né, e documentar todas as arrecadações de impostos, né, para ter um controle maior do que entrou em relação à arrecadação de impostos. E o governo, contudo, sofreu assim uma oposição do clero, que não queria, da nobreza. Claro, nem tudo era registrado, então a maior parte do dinheiro cobria ali as luxúrias deles, né? E aqueles que estavam acostumados, claro, com os privilégios e se negavam a pagar os tributos. Bom, em uma tentativa de solucionar toda a crise do governo francês, né, e da França também, né, no seu reino, em 1788, o rei Luís XVI convocou uma Assembleia dos Estados Gerais. O que vinha a ser essa Assembleia? Era uma reunião que aconteceria naquele ano, né, e também no ano seguinte, com representantes dos três estados da sociedade, primeiro, segundo e terceiro estado. Bom, tal assembleia não era convocada desde 1614, em razão da monarquia absolutista. Então, vocês estão vendo aí que há muitos e muitos anos essa Assembleia dos Estados Gerais não era convocada. A representação nos Estados Gerais era por estado, ou seja, cada um dos grupos tinha o direito a um único voto. Então, tinha que ter um conselho do primeiro estado, do segundo e do terceiro. E ter um único voto. Então, seriam 3 tipos de votos, né? Cada grupo iria votar. Bom, com os interesses do primeiro e do segundo estado, normalmente, quem iria vencer seria a opinião do primeiro e segundo estado, que ficaria 2-1.
Concordam comigo? Então, a convocação foi vista pelo terceiro estado como uma formalidade só para aprovar novos impostos, que provavelmente seriam pagos por membros, né, pela camada do terceiro estado. Que jamais o clero e a nobreza iriam votar contra eles mesmos, né? Eles iam aprovar mais e mais impostos. Bom, insatisfeitos com toda aquela situação, o terceiro estado ainda tentou defender uma participação igualitária, na qual os votos fossem nominais. O que seria nominal? Voto nominal. Cada um teria um voto, não seria por grupos. Então, se tivessem 100 pessoas naquela assembleia, seriam 100 votos. Concordam comigo? E não seria voto por estado, grupo do estado, primeiro estado, grupo do segundo estado e grupo do terceiro. Então, essas dificuldades, né, em superar todo esse impasse fizeram com que os políticos do terceiro estado abandonassem os estados gerais, a assembleia, e acabaram se declarando assim representantes de uma assembleia constituinte. Assim deu-se o primeiro passo para a ruptura definitiva do regime absolutista. Então, se na prova eu perguntar por que o regime absolutista entrou totalmente em crise? Porque o terceiro estado não aceitou com a forma de votação nessa assembleia, né, dos estados gerais. Eles queriam votação por cabeça, ou seja, nominal. Cada um iria votar. Não por grupos. Primeiro, segundo e terceiro estado, porque o primeiro e o segundo iam votar a favor deles mesmos. E ficaria totalmente desigual, ficaria 2-1. Bom, queridos, hoje eu vou finalizar aqui na página 54. Falei até estados gerais. Semana que vem eu vou falar da tomada da Bastilha, tá? E da Assembleia Constituinte, que também está na 54. E provavelmente ou vamos quase terminar ou terminaremos totalmente esse conteúdo. Mas a nossa provinha, ela vai basicamente até aí, até a página 54, ok? E hoje eu também darei dicas, né? Já que semana que vem, dia 19 de abril, dia do índio, e em história, vários fatos históricos têm a participação indígena, né? Foram os primeiros habitantes do Brasil, não tem como não falar desse povo que foi assim, totalmente maltratado, foram dizimados, foram mortos, né, pelos portugueses, foram explorados, perseguidos. E, assim, de alguma forma interferiu muito na cultura deles, a vinda dos europeus. Então, acho importante passarmos alguns trabalhos para vocês, né, onde vocês irão fazer. Eu sei que tem um grupo que fica em casa, mas vai ter que vir aqui na coordenação entregar o trabalho, para elas poderem anotar o nome dos alunos que estão entregando. No próximo vídeo que está aí na plataforma, vem alguns exemplos, tá? Exemplos do que vocês podem fazer em casa e trazer. A data de entrega é até segunda-feira, dia 19, que na terça vou juntar os trabalhos das turmas da professora Simone, de História. A professora Rejane também está ajudando, está nos apoiando, e também das minhas turmas. Vou deixar em exposição. Eu gostaria muito, né? Vamos falar muito das ervas medicinais que os indígenas utilizaram e utilizam até hoje. Então, nós vamos falar ali da cultura indígena, né? Vamos fazer vários enfeites, mas nós não vamos poder fazer aquela mesinha, né, com chás, bolos, biscoitos, não vamos poder devido à aglomeração, mas ficará lá em exposição as ervas, seus benefícios. No próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre esse trabalho.